Não, o Glover, teve uma época que uma temporada que eu morei no Rio, eu ia numa academia, na Delfim, e ele era um dos primeiros caras que chegava lá e ficava lá o dia inteiro. E nessa época, eu tinha aula de Muay Thai com o Vitor Miranda. Caramba. E aí, assim, o Glover, nessa época, eu acho que ele participava de uns eventos nacionais e tal, mas também foi uma crescente, né? É porque ele tinha ido para o Brasil para esperar a carta de perdão aqui dos Estados Unidos. E aí ele ficou 3 anos no Brasil, dando aula, aceitando lutar por qualquer 100, R$ 200, entendeu? Até ele ter a chance de voltar para os Estados Voltar. Unidos e poder lutar no UFC. Ele falou: eu vou ganhar de todo mundo, vou ganhar tudo que eu puder, para o UFC não ter como falar não para mim. E aí ele entra no UFC, em 7 lutas ele vai disputar o cinturão contra o John Jones, só que eu acho que foram 7 lutas, tá? Não, se não me falha a memória, gente. Memória, Sim. a gravidez já passou, mas a cabeça de grávida ainda fica um tempo. E aí depois disso ele perde o cinturão, e aí acho que nunca mais vai disputar o cinturão na vida, né? Até que no final da carreira ali, quando começam a dar um monte de gente mais nova pra ele começa a atropelar todo mundo, e aí conquista a chance de disputar o cinturão aos 42. Então, É, que eu acho que é uma numa loucura, né? luta. Você. Eu acho que numa luta que ele tava perdendo, que ele nocauteou o Ryan Bader, que, que o holofote virou e falou: Meu, esse cara. Não sei se você, né, lembra dessa luta. Ele. É. Aham. Isso foi assim, Ele, né? ele, na verdade, começa a ganhar de vários atletas mais novos, né? Mais Acho que a hora novos, que ele vence o de nome. Marreta Sim. também, ele começa a ganhar muito bem ali, finalizar rápido, né, e tal. E eu fiz até um documentário com ele nessa época, que eu fazia também muito documentário pro combate, né, que chamava A Evolução do Combate, que Uhum. era, na verdade, como funcionava o Instituto de Performance do UFC. E um dos caras que a gente trouxe para acompanhar, que era assim, a gente convidava o atleta para vir pro UFC, ali no Instituto de Performance, e aí os cientistas analisavam o metabolismo, faziam vários testes para entender o que aquele cara estava fazendo certo e o que ele estava fazendo errado. E o Glover fazia tudo errado. E Não mesmo dormia assim, o que ele precisava dormir. Não, na época, assim, ele estava perdendo, né? Ele estava numa coisa que não estava muito, assim, constante. Ele ganhava, perdia, ganhava, perdia. E aí falavam, ó, é porque você treina muito pesado, você tem que descansar, o descanso também faz parte do treino. Você tem que reduzir café, ou isso, ou aquilo, né? Mexer na dieta, aqui e ali. Se você fizer o que a gente está falando, você vai ter um metabolismo mais jovem. E aí ele começou a seguir a risca o que os caras passaram para ele e começou a funcionar nas lutas. Ele começou a usar, na verdade, a ciência para poder se testar contra esses caras mais jovens. E ele se sim, reinventou ali. Foi quando ele começou a ganhar de todo mundo e foi quando ele chegou ao cinturão. Porque ele entendeu. É muito louco isso também, quando você para pensar do que os brasileiros têm de acesso à informação, à estrutura, o tipo sim. de informação que eles têm em academias menores, né, no Brasil, porque a gente tem uma academia em cada lugar, em cada estado, e é diferente, às vezes, até do Nordeste para o Sudeste, para o Norte, enfim. Imagina do Brasil para os Estados Unidos, que os caras têm, né, esse Aura, que é tipo um anel que você coloca e que armazena todas as informações que você tem durante o dia. Você acorda de manhã, faz um teste. Se o teste dá verde, você pode treinar normalmente. Se o teste der vermelho, significa que o seu metabolismo está cansado. Você tem que descansar de manhã. Sim. Refaz o teste à tarde para ver se você pode treinar. Então, assim, aqui é uma coisa que já está incorporada. E o Instituto de Performance, que é aqui em Las Vegas, já oferece toda a nutrição. Os caras não precisam nem se preocupar em comprar, né, comida. Vem tudo prontinho, específico para aquele atleta, as comidas da semana inteira preparadas, entendeu? Tem uma série de. É uma estrutura que dá muita diferença, uma infraestrutura que muda muito a qualidade de vida e de treino daquele atleta.